Hoje tem Fogazza no programa Mulher.com e dando uma abrasileirada, Fogaza. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Seja bem-vinda. Muito Um obrigada. prazer recebê-la, viu? Prazer é meu. Você sabe que tem muita gente que tem curiosidade de fazer essa receita e não consegue acertar o ponto. A Fogazza é como se fosse um pastel frito, mas a massa de farinha de trigo. É como se fosse uma massa de pão, né? Ela acaba sendo mais É pesada. mais para pão do que pra o próprio pastel. É. O formato lembra um pouquinho, né, o pastel. E você que está em casa, quer aproveitar essa receita? Aproveite as dicas da Fernanda para você acertar no ponto da massa. E aí o recheio é só a gente brincar, né? Exatamente, aí vai do gosto de cada um, né? Legal. Vamos Para lá. massa, o que a gente precisa, Fê? De 50 gramas de fermento fresco, Tá. tá? Então, a gente vai dissolver o fermento em meia colher de sopa de açúcar, tá? Tá. Só pra gente conseguir fazer o nosso fermento dissolver aqui. 50 gramas do fermento fresco, meia colher de sopa de açúcar. Você vai ver que nosso fermento começa a derreter. Interessante, né? Já vai agindo. Daqui a pouco ele vira um líquido. Nossa, tá vendo? Já mudou. É. Daqui a pouco ele já fica bem líquido. Aí a gente vai colocar uma colher de sal. O açúcar é para dar cor na hora de fritar. E Tá. o sal para dar sabor. Aí a gente vai precisar também de 200 ml de leite morno. Tá. Não pode ser quente, tem que ser morno. Porque se for quente, ele vai queimar o nosso fermento. Tá. Nossa massa é bem prática, não tenho que... A gente vai mexer ela e vai colocar a farinha de trigo. Se você Reforçando 500 gramas da farinha de trigo. se você vê que 500 gramas de farinha de trigo para 200 ml de leite é muito, a farinha vai ficar aquele negócio de gruda, você pode colocar um pouco mais de farinha. Ou se você vê que fica muito seca, você pode colocar mais leite. Um pouquinho mais de leite. Tá. Então você que vai dar o ponto nela. Em média, 500 gramas de farinha e 200 ml de leite. leite. 50 gramas do fermento fresco, meia colher de sopa de açúcar e uma colher de sal. E sovar bem a massa para que ela fique toda uniforme. E comece, ela vai desgrudar tudo da mão. Nós estamos divulgando os ingredientes para uma receita completa. Aqui nós estamos preparando meia receita. Depois eu tenho que deixar essa massa descansando? Tem, Fernanda? você tem que deixar ela descansar até ela crescer. Sujeira que faz de farinha. Como um pão mesmo, né? É, exatamente. Ela só vai um pouco menos de ingrediente. Não tem segredo, é uma coisa bem prática. Você pode fazer a qualquer hora, porque é rapidinho. Se você usar um fermento fresco e novo, em meia hora ela cresce. Tá vendo, ó? Legal, prontinho. Nossa massa já tá boa para descansar. Legal. Essa nossa vai pro descanso e a gente já tem uma descansada. Então vamos lá. Ali do outro lado. Aqui a gente tem uma massa completa, olha o tamanho dela. Aqui ela rende, do tamanho que a gente vai fazer, em torno de umas 22. Tá. Então, você pode ter a opção de, na hora de colocar ela para crescer, bolear, fazer ela em bolinhas já do tamanho que você vai utilizar. Tá. Ou deixar inteira como eu deixei aqui. Porque aí você utiliza o tanto de massa que você quiser. Tá. Aí a gente vai pegar um pouco de massa, vai abrir ela, né? Pra gente ver. Então, hoje eu vou fazer uma fogaça de bauru, que é presunto, queijo, tomate, orégano
e um pouquinho de salsinha. Que delícia. Mas você pode fazer de pizza, que aí a gente vai usar só mussarela, orégano e o sabor que você quiser. Tá. Frango, atum, Depende até para aproveitar, né? sobra de O tudo. de ontem, do sobra almoço, de do tudo. jantar. Faz um franguinho desfiado, uma carne desfiada. É. Uma calabresa também ia ficar bom. Calabresa moidinha. É, boa também. Então, assim, o que eu gosto de fazer nela? Sempre fazer ela fina, massa fina. Porque quando a gente fritar, você vai ver que ela fica tipo uma massa de pastel mesmo, com bolhas. Então, quanto mais fininha ela ficar, melhor vai ser. Tá. Eu gosto de fazer fogaça bem recheada, porque você não precisa comer só massa, você tem que comer recheio. E eu adoro que você vai fazer bem recheada, porque daí eu vou experimentar bem recheada. É, porque você vai comer, além de saborear a massa, você vai ter que comer o recheio também, né? Recheio. Aí você pressiona bem ela para tirar o ar. Eu corto ela desse tamanho, mas você pode cortar maior também, ou menor, aí vai, né? Aí, para frisar bem essas pontinhas dela, a gente pega um garfo e dá uma apertadinha. Se você for fazer todas para depois ir fritando, quando você for fritar, sempre tem que dar uma olhadinha na beirada, porque ela vai crescendo, a massa não para de crescer. Então, ela vai continuar crescendo. E aí, qualquer coisa antes de fritar, é bom a gente colocar... Antes de fritar, fixar com o garfo de fixar novo. com o garfo, porque senão ela vai Ela abrir. cresce, ela não para. Não, ela não para de... Eu vou montar mais uma pra gente poder fritar ela pra você ver. Fê, me tira uma dúvida. Vamos lá. Se de repente eu for preparar minhas fogaças pela manhã, mas eu vou querer à noite servir, eu posso deixar ela e de repente colocar na geladeira? Sim, porque a hora que você coloca ela na geladeira, automático ela já para de crescer. A Eu fermentação corto dela, a fermentação. a fermentação dela para. Então você pode fazer até a massa, você não precisa nem deixar montada ela, colocar na geladeira e depois você montar. Ou então você monta, coloca na geladeira. Eu só não aconselho de um dia para o outro, isso não. Tá. Mas pode fazer pela manhã e aí Pode. para servir à noite. Aham, normal. Você vai ver, ela parece pequena, mas a hora que você frita, ela ainda dá aquela... Pode congelar? Pode, só que assim, eu não indico congelar porque é tão facinho de fazer. E uma coisa frita, congelada, depois você vai ter que esquentar, então assim... O ideal é fazer e consumir O no ideal mesmo é dia. fazer e consumir, tá? Vamos Agora... ver como é que tá o nosso óleo. Sempre fritar em gordura baixa, Tá. porque ela tem que cozinhar, ela não tem só que dourar. Gostei ali do teste que você fez, você põe um pedacinho de massa. É. E pra, assim, isso aí é minha avó, né? Ela pega um pedacinho da massa, a hora que a gente faz aqui, pega um copo com água e coloca um pedacinho da massa dentro. A hora que a massa subir é porque já cresceu. Não, não é bem nem de vó, coisa de vó, né? bem de Então, vó. é. Um beijo para todas as avós que É. acompanham agora a nossa programação. A minha tá lá, ó, mexendo panela, coitada. Tá lá? Tá lá. Cozinhando, ajudando? É, tá ajudando, né? A minha já tá lá em cima, junto de Deus, mas deve estar me vendo agora e vai ver que eu vou me esbaldar com a fogaça da Fernanda Higg. E é gostosa demais, né, Fê? Então, é muito, assim, muito saborosa, né? Não é uma coisa, assim, enjoativa. Você come e quer mais, entendeu? Então, é um problema. Tem que ter autocontrole. É, senão... Aqui você precisa que aumente um pouquinho, Fê? Não. Tem que fritar devagarzinho, senão ela vai... Vamos lá. Fogaça. É uma receita italiana, né? É. Bem típica, né? Espera só mais um pouquinho para o nosso óleo
chegar aí no ponto ideal. Deixa eu reforçar mais uma vez, então, os ingredientes. Para massa, tudo muito simples. Primeiro, você vai misturar 50 gramas do fermento fresco com meia colher de sopa de açúcar. Vai misturar, misturar. Mudou a textura daquele fermento, ele vai ficar mais líquido, né, Fê? É. Aí você acrescenta uma colher de sal, 500 gramas da farinha de trigo, 200 ml mexe, de mexe, leite. mexe e os 200 ml de leite. Pode ser que use um pouquinho mais de leite ou um pouquinho mais de farinha de trigo. O ponto é quando desgrudar das mãos. É. Espera descansar a massa, ela vai crescer. Depois é só montar. Quem quiser fazer essa receita, de repente preparar a massa pela manhã para servir só no jantar, faz a massa, espera ela descansar e depois geladeira. Pra ela parar de fermentar. Ah, a bolha que você falou igual do pastel. É, você vai ver a hora que ela sair. Ela fica bem bonita. Graça. Consegue reaproveitar o que já tem na geladeira. Brinca aí com os sabores dos recheios. Sempre em fogo baixo, para que ela cozinhe e não dore, porque senão a massa ela é grossa, ela vai acabar ficando crua, é diferente do pastel. Fernanda Rigue, que sempre participa conosco. Já trouxe aí sobremesas deliciosas, né, Fê? É. E hoje uma opção salgada. Eu adorei o novo cenário, achei que ficou muito lindo. Ficou legal, né, Ficou. Fê? A gente fez com muito carinho aí para receber vocês. Ah, muito obrigada. Agradecer mais uma vez as duas Maíras, parceiras do programa, as duas arquitetas, Maíra Baldasso e a Maíra Caterino, responsável por esse cantinho. Isso aqui é uma coisinha que você tem que ter paciência, não adianta você querer fritar ela rápido, que senão ela fica crua. Por causa da massa, né, É. que você comentou. A massa é uma massa mais pesada, né, então... Já despertou o apetite. Nossa, tá vendo? Ela começa a ficar douradinha. Essa já tá começando, né, É. Fê? Tá vendo? Olha. Essa daqui ela deu uma brilhinha. Então você tem sempre que estar vedando Dá bem aquela ela. olhadinha. É. Mas é bom que acontece isso, que é pra mostrar que realmente pode acontecer, não é uma... Essa daqui já tá fechada. Fê, nossa diretora formiguinha, Renata Cury, está perguntando se ela pode fazer, além da versão salgada, com essa mesma massa, uma versão doce de fogaça. Pode. É só ela fazer com um pouquinho menos de sal e um Diminuir pouco um mais pouquinho de de sal. açúcar. Aham. Aí eu posso inverter, colocar uma colher de açúcar e meia de sal? Sim. Pode ser? E ela vai ficar doce. Ai, boa ideia, viu, diretora? A gente pode pôr um recheio. É, sabe como ela fica boa? Com aquele recheio de banana, sabe? Com canela, com aquela maçã. Goiaba com queijo. Ai, goiaba com queijo vai ficar muito boa também. Fica boa também. E eu posso pôr daí a fatia mesmo da Pode. goiabada e do Pode, porque queijo Minas? com a quentura do fogo ela vai... Ó, sempre dá uma apertadinha nela, que é para que não abra. Olha. Aí. Prontinho a nossa receita. Eu vou abrir para mostrar pro pessoal de casa e, claro, experimentar. Deixa eu pôr o pratinho mais perto. Eu ponho lá, fazer. Gente, que bonita que fica mesmo, não? Olha. Olha, ela parece um pão. Que delícia. Eu vou abrir até com a faquinha, para estar bem quentinho. Minha amiga, você conseguiu ouvir a crocância da massa quando eu passei a faquinha? Gente,
Que espetáculo. Este queijinho. Deixa eu virar aqui. Agora sim. Nossa, que espetáculo, viu, Fê? É, então tá bom. Vamos ver se tá Aproveitar que boa de agora sabor saiu também, aquele né? Porque vaporzinho bonita mais ela tá, né? quente. Ai, minha amiga. Ó, diretora, aqui já foi tudo estratégia. Já abri, saiu aquele vaporzinho mais quente. Ai. Bom apetite. Mamma mia. Feia, que delícia de massa. Gostosa, né? Fica bem crocante. Sensacional. Fê, deixa eu te dar um beijo. Arrasou. Obrigada. Adorei. Obrigada. E a gente conseguiu desmistificar, né? Que a massa da Fogaça era difícil de fazer, o pessoal que não acertava o ponto. Você vê Gente, que ela facinho. fica bem sequinha, diferente de um Bem pastel, né? sequinha, bem crocante. Recomendo pra vocês de casa. Vou aproveitar porque tá uma delícia.